Corrida sem linha de chegada. Distribuído no Brasil por Ciamar. Ei, garçom, faça o favor de nos atender. Houve uma época em que os mares da vida das organizações eram calmos e previsíveis. A economia era sadia. As organizações eram competitivas, mas havia oportunidades para todos. Até organizações ineficientes prosperavam. As metas eram claras. Os chefes tomavam decisões e davam ordens. Soltar as amarras. Os operários as executavam. Na superfície havia disciplina e ordem. Mas lá embaixo havia descontentamento. Os operários eram jogados uns contra os outros. Você está atrasado. Eles eram tratados como mão de obra, com trabalhos que quase nunca mudavam. Os operários tinham medo de dar sugestões, temendo perder o emprego. Raramente questionavam métodos e procedimentos. A complacência estava na ordem do dia. O lema era: se não quebrou, não conserte. As organizações competiam entre si na corrida para verem quem era a primeira a entregar o produto. Havia clientes ansiosos em abundância e eles eram fáceis de se satisfazer. As regras do jogo eram simples e bem diretas. Ganhar da concorrência e ter algum lucro. Pouco se pensava na qualidade do produto. Quando cada corrida terminava, os vencedores celebravam a sua vitória, mesmo que seus clientes nem sempre ficassem satisfeitos. Poderia ser melhor. Alerta ao consumidor. O alerta ao consumidor era o refrão do dia. Alguns chamavam isso de os bons tempos de outrora e esperavam a sua volta. Mas eles sabiam que o seu mundo nunca mais seria o mesmo, porque as condições haviam mudado. Ninguém sabe como a grande tormenta começou. Organizações do mundo inteiro se tornaram mais competitivas. Aquelas incapazes de concorrer foram tragadas. Mas o estilo gerencial burocrático pesado que funcionara tão bem durante os bons tempos de outrora havia se tornado um inconveniente. Vire à esquerda. Vire à direita. Dê meia volta. Predadores hostis apareceram. Os gerentes ineficientes desapareceram. Afogando em dívidas, muitas organizações foram obrigadas a reduzir o seu pessoal para evitar o naufrágio. O desemprego em massa trouxe menos clientes e menos lucros. Os mares da vida das organizações, antes calmos e previsíveis, tornaram-se turbulentos e perigosos. A competição se tornou mais acirrada. E os clientes, mais exigentes. Poderia ser melhor. As pessoas nas organizações começaram a perceber que havia mais em se ganhar a corrida do que simplesmente cruzar a linha de chegada antes de qualquer outro. Alguns reestruturaram suas organizações e se tornaram maiores, mais poderosos. Muitos deles se tornaram tão grandes que acabaram perdendo o poder de ter um desempenho eficaz. Combustível. Em meio ao pânico, tornaram-se desorganizados. Baixar a âncora. Começaram a perceber que tamanho e poder não eram a solução.
Para sobreviver, precisavam se adaptar às condições mutantes do mundo que os cercava. Aqueles que antes haviam sido vencedores e agora estavam morrendo na água, começaram a questionar crenças e procedimentos seculares. Olharam-se ao mundo turbulento de um outro modo. Começaram a coletar e analisar informações com mais cuidado. Mediram e planejaram com mais precisão. Aprenderam a pensar mais sistematicamente em si mesmos e naqueles a quem serviam. Aprenderam a romper com o passado. Aprenderam a planejar para o futuro. Mas, acima de tudo isso, aprenderam a pensar e agir em equipe. Precisamos aprender a trabalhar em conjunto, disseram. Isso tudo era novidade para eles, portanto, cometeram erros. Mas em equipe aprenderam com os seus erros e comemoraram os seus sucessos. Os membros das equipes eram incentivados a localizar problemas e a sugerir melhorias. Para a maioria da tripulação, isso também era uma grande novidade. Içar a âncora. Antigamente, tinham sido tratados como mão de obra. Agora eram incentivados a agir como cabeças de obra. Esperava-se que pensassem e assumissem a responsabilidade. Quando as coisas não saíam conforme o plano, Homem ao mar. eles aprendiam o significado de palavras como energização, envolvimento e participação da equipe. Quando surgiam contratempos, eles assumiam a responsabilidade e trabalhavam juntos para lidar com a situação. Quando se conscientizaram melhor desse novo modo de fazer seus deveres, passaram a achar seu trabalho mais gratificante. A cooperação se tornou um modo de vida. Eles então encontraram maneiras de melhorar o que anteriormente consideravam suficientemente bom. Perguntavam: nosso produto é tão bom quanto poderia ser? Poderia ser melhor. E o tornavam melhor. Perguntavam: nossa organização é tão eficaz quanto poderia ser? Poderia ser melhor. E a tornavam melhor. Perguntavam: nossa estratégia para lidar com o mundo que nos cerca é tão sensata quanto poderia ser? Poderia ser melhor. E a tornavam melhor. Mas havia outros observando e aprendendo também. Nós poderíamos ser melhores. Mesmo quando os membros da equipe atingiam um novo padrão de qualidade, descobriam que o processo de mudança e melhoria não termina nunca. Poderia ser melhor. Poderia ser melhor. Onde antes os operários eram complacentes e Estamos desinteressados, ficando para trás. eles agora davam sugestões sobre como melhorar o seu desempenho. Não importava quem trouxesse a nova ideia, porque se funcionasse, todos se beneficiariam. Melhoria contínua tornou-se a ordem do dia. Foram-se os tempos em que você esperava algo quebrar antes de consertar. Poderia ser melhor. E assim foi que não mais sonharam com os bons tempos de outrora, quando navegavam em mares calmos e previsíveis. Agora tinham uma nova corrida, não uns contra os outros, nem mesmo contra a tempestade, mas uma corrida consigo mesmos
para obter o melhor que havia em cada um deles. E então se aprimorarem cada vez mais. Poderia ser melhor. Era uma corrida que nunca terminaria. A qualidade é uma corrida sem linha de chegada.